Sabemos que a escolha do processador certo é essencial para garantir um desempenho incrível nos jogos. E é por isso que para o vídeo de hoje, nós do Que Criativo pesquisamos e selecionamos os melhores chips disponíveis no mercado. Se você está planejando montar ou atualizar o seu PC Gamer, esse vídeo é para você. Lembrando que os links de cada processador estão aqui na descrição do vídeo para você comprar com segurança na internet sem sair de casa, diretamente aqui do Brasil ou importado para economizar ainda mais. E ao clicar, você ajuda diretamente ao canal. Então, se você já se interessou, assista esse vídeo até o final, porque deixamos o top 1 por último. E deixa o like para nos dar aquela força. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Processador Intel Core i3-10105F. O i3-10105F é um processador de entrada da Intel que oferece uma excelente relação custo-benefício. Se você está procurando um processador acessível para jogos e não quer gastar muito, esse é o melhor baratinho da categoria. Esse processador possui 4 núcleos e 8 threads, o que significa que pode lidar com várias tarefas simultaneamente. Com um clock base de 3.7 GHz e a capacidade de atingir até 4,4 GHz em boost, ele proporciona um desempenho sólido para jogos e outras atividades do dia a dia. No entanto, é importante ressaltar que o número limitado de núcleos pode impactar o desempenho em jogos mais exigentes, especialmente aqueles que dependem muito de processos simultâneos. Para jogadores que desejam rodar títulos competitivos como Warzone 2 ou Fortnite, assim como jogos com ambientes vastos como Red Dead Redemption 2, o i3-10105F pode enfrentar algumas dificuldades. Embora ele seja capaz de executar esses jogos, você vai notar uma diminuição na taxa de quadros considerável durante a jogabilidade. Um ponto a ser considerado também é que o i3-10105F não possui uma GPU integrada, o que significa que você vai precisar investir em uma placa de vídeo dedicada para obter um desempenho gráfico adequado em jogos. Isso pode elevar o custo total do seu setup, mas é uma solução comum para quem busca um desempenho visual mais avançado. Apesar dessas limitações, o i3-10105F oferece uma excelente relação custo-benefício para jogadores com orçamento mais limitado. Ele é capaz de lidar bem com uma variedade de tarefas diárias, como navegar na web, fazer streaming de vídeos e realizar atividades de produtividade básica. Além disso, ele permite futuras atualizações, os famosos upgrades, o que significa que você pode melhorar o desempenho do seu sistema ao substituir o processador por um modelo mais potente, caso necessário. Em resumo, o Intel Core i3-10105F é um bom processador de entrada que oferece um bom desempenho para jogos, especialmente considerando o seu preço bem acessível. Se você está montando um sistema com orçamento limitado e não se importa em investir em uma placa de vídeo dedicada, esse processador é uma ótima escolha. No entanto, se você deseja jogar títulos mais exigentes ou busca um desempenho gráfico integrado, pode ser necessário considerar outras opções mais parrudas, como as próximas que a gente vai te apresentar. Ryzen 5 4600G. O Ryzen 5 4600G é um processador da AMD que oferece um excelente desempenho intermediário a um preço acessível. Com 6 núcleos e 12 threads, ele é capaz de lidar com uma variedade de tarefas, desde atividades cotidianas até multitarefas mais exigentes. A sua velocidade de clock de 3.7 GHz garante uma resposta ágil e rápida, proporcionando uma experiência de uso suave. Uma das características distintas do Ryzen 5 4600G é a presença dos gráficos integrados, lembrando que toda terminação em G nos processadores AMD possuem gráficos integrados. Isso significa que você não vai precisar investir em uma placa de vídeo dedicada separadamente para desfrutar de recursos visuais. Os gráficos integrados podem executar jogos com qualidade baixa a moderada, permitindo que você mergulhe em suas aventuras virtuais sem gastar muito dinheiro em uma GPU poderosa. Você vai poder desfrutar de uma experiência de jogo satisfatória em resoluções HD ou até mesmo Full HD. No entanto, é importante mencionar que o Ryzen 5 4600G pode não ser a melhor opção para jogos intensivos em termos de gráficos. Se você quiser jogar jogos com configurações gráficas mais altas ou até mesmo resoluções mais altas, como no Ultra, pode ser necessário considerar um processador mais potente ou investir em uma placa de vídeo dedicada. É importante avaliar bem essas necessidades e expectativas de desempenho antes de tomar uma decisão.
Em resumo, o Ryzen 5 4600G é uma excelente escolha para aqueles que desejam montar um computador com bom desempenho em um orçamento limitado. Com a sua combinação de processamento eficiente e gráficos integrados, ele oferece um equilíbrio sólido entre desempenho geral e capacidade para jogos. Mas é importante avaliar bem as suas necessidades e considerar se esse processador vai atender às suas expectativas antes de fazer a sua compra. AMD Ryzen 7 5700G. O Ryzen 7 5700G é um processador excepcional que se destaca pelos seus gráficos integrados de alto desempenho, sendo a melhor opção disponível atualmente para jogos sem necessidade de uma placa de vídeo dedicada. Com 8 núcleos e uma poderosa GPU integrada baseada na arquitetura Vega, esse processador é uma verdadeira força de trabalho. Uma das principais vantagens do Ryzen 7 5700G é a sua impressionante capacidade de executar jogos com gráficos integrados em alta velocidade. Mesmo sem uma placa de vídeo separada, você pode desfrutar de uma experiência de jogo fluida e imersiva. Isso é especialmente relevante para aqueles que desejam economizar dinheiro ao montar um sistema gamer sem gastar em uma placa de vídeo dedicada. Além do desempenho excepcional, o Ryzen 7 5700G também oferece um ótimo custo-benefício. Você vai obter um processador de alta qualidade que oferece um nível impressionante de desempenho por um preço razoável. Isso torna uma escolha bem atrativa para aqueles que procuram um equilíbrio entre desempenho e valor. Outra vantagem aqui é a capacidade desse processador de permanecer frio, mesmo durante testes de estresse intensos. Isso significa que você pode aproveitar longas sessões de jogos sem se preocupar com superaquecimento ou redução de desempenho. Ao contrário de alguns modelos anteriores da AMD, o Ryzen 7 5700G está disponível para compra individual, permitindo que você atualize o seu sistema sem a necessidade de comprar um pacote completo. No entanto, é importante mencionar algumas desvantagens também. Embora os 8 núcleos do Ryzen 7 5700 sejam excelentes para tarefas de processamento intensivas, eles podem ser um exagero para jogadores e compradores que não exijam tanto poder de processamento. Além disso, se você planeja usar uma placa de vídeo dedicada, o desempenho do processador pode não ser tão impressionante em comparação com outras opções disponíveis no mercado. Outro ponto a ser observado é a compatibilidade limitada com placas-mãe no momento do lançamento. Certifique-se de verificar se a sua placa-mãe é de fato compatível com o Ryzen 7 5700G antes de fazer a compra para não ter nenhuma surpresa desagradável depois. Mas no geral, o AMD Ryzen 7 5700G é um processador incrível que oferece desempenho excepcional em jogos com gráficos integrados. Se você está procurando um processador com os melhores gráficos integrados disponíveis no mercado atualmente, o Ryzen 7 5700G é uma escolha excelente. A sua combinação de desempenho, valor e capacidade de se manter refrigerado fazem dele uma opção ideal para gamers e entusiastas da tecnologia. Intel Core i5 13600K. O processador Intel Core i5 13600K é uma excelente opção para jogadores que procuram um desempenho de alto nível sem gastar uma fortuna para isso. Esse processador oferece um equilíbrio impressionante entre desempenho em jogos e tarefas de multithreading, tornando-se uma escolha ideal para construir o seu próximo PC gamer. Com 14 núcleos, sendo 6 núcleos de desempenho com hyperthreading e 8 núcleos eficientes, o Core i5 13600K oferece um total de 20 threads. Isso significa que você vai ter um desempenho multithread muito robusto, capaz de lidar com tarefas exigentes, como streaming, criação de conteúdo e até mesmo edição de vídeo. No entanto, o grande destaque desse processador é o seu desempenho em jogos, é claro. O Core i5 13600K alcança resultados muito próximos aos do poderosíssimo Core i9 12900K, proporcionando taxas de quadros elevadas e uma experiência de jogo super suave. Em vários testes realizados, ele se equipara ao desempenho do Core i9 12900K, em metade dos jogos avaliados. Isso é impressionante, considerando que o Core i5 13600K é consideravelmente mais acessível. Além do seu desempenho sólido, o Core i5 13600K
também se destaca pela eficiência energética. Ele consegue oferecer um bom equilíbrio entre desempenho e consumo de energia, o que é importante para manter o sistema resfriado e garantir uma operação estável durante longas sessões de jogos. No entanto, é importante mencionar alguns dos seus pontos negativos. Em comparação com a geração anterior, o Core i5 13600K pode ser um pouco mais quente em determinadas situações e apresentar um consumo de energia ligeiramente maior. Além disso, em alguns jogos específicos, ele pode ser um pouco mais lento do que a geração anterior. No entanto, essas diferenças são mínimas e não comprometem a experiência geral de jogo. Em resumo, o Intel Core i5 13600K é um processador de médio alcance com um desempenho excepcional para jogos, oferecendo um equilíbrio impressionante entre o desempenho em jogos e tarefas multithread. O seu custo-benefício é excelente, o melhor da Intel, já que proporciona um desempenho semelhante ao do Core i9 12900K por um preço muito mais acessível. Se você está montando o seu PC gamer em 2023, o Core i5 13600K é sem dúvidas a escolha mais recomendada atualmente. Ryzen 5 5600G. O AMD Ryzen 5 5600G é um processador queridinho entre os brasileiros que oferece um excelente custo-benefício para aqueles que buscam um desempenho sólido em jogos sem a necessidade de uma placa de vídeo dedicada. Com seus gráficos integrados Vega, ele proporciona uma experiência surpreendentemente boa nos jogos, especialmente em resoluções de 720 pixels. Uma das principais vantagens do Ryzen 5 5600G é a sua relação preço e desempenho. Comparado ao seu irmão mais caro, o Ryzen 7 5700G, ele oferece 96% do desempenho em jogos com gráficos integrados, mas por um preço 25% menor. Isso torna a melhor opção em termos de valor no mercado atualmente. Os gráficos Vega do Ryzen 5 5600G entregam um desempenho impressionante em jogos na resolução de 1280 por 720, oferecendo uma jogabilidade suave em vários títulos. No entanto, é importante notar que as suas capacidades são um pouco mais limitadas em resoluções mais altas, como 1080 pixels. Para jogar em 1080, você vai ter que reduzir as configurações de qualidade gráfica em alguns jogos. E além do desempenho em jogos, o Ryzen 5 5600G também se destaca em aplicações de desktop padrão, graças aos seus 8 núcleos e 16 threads. Com uma frequência base de 3.9 GHz e um boost de até 4,4 GHz, ele oferece um bom desempenho para tarefas diárias e multitarefas também. Uma vantagem adicional é que o processador vem com um cooler incluso, se comprado aqui no Brasil, o que ajuda na refrigeração do computador sem a necessidade de adquirir um cooler separado. No entanto, se você quiser economizar e muito, vale mais a pena importar e adquirir um cooler separadamente. Ainda assim, você vai ter uma economia muito maior. Além disso, ele é compatível com as placas-mãe AM4, o que facilita a atualização do sistema. No entanto, é importante mencionar que o Ryzen 5 5600G possui conectividade PCI Express 3.0, o que pode limitar o desempenho em termos de velocidade de transferência de dados em comparação com CPUs que suportam o PCI Express 4.0 já. Isso pode ser um ponto negativo para os usuários que buscam o máximo desempenho em termos de armazenamento e placas de vídeo mais avançadas. Em resumo, o AMD Ryzen 5 5600G é a escolha ideal para quem procura uma CPU com gráficos integrados de qualidade e um excelente custo-benefício. Os seus recursos avançados, como os núcleos Zen 3 mais rápidos, eficiência energética e potencial de overclocking, fazem dele uma opção muito atraente para os gamers que desejam uma experiência sólida em jogos sem gastar muito dinheiro em uma placa de vídeo integrada, sendo a melhor opção de custo-benefício atualmente. Intel Core i9 13900K. O processador Intel Core i9 13900K é uma verdadeira potência no mundo dos jogos e representa o que há de melhor em processadores high-end da Intel. Com a sua arquitetura avançada e recursos aprimorados, ele oferece um desempenho excepcional e é a escolha perfeita para gamers e entusiastas que buscam o máximo em poder de processamento. É um verdadeiro monstro. Uma das principais características do i9 13900K é a sua capacidade de entregar a mais alta performance em jogos.
Com uma velocidade impressionante, ele é capaz de fornecer taxas de quadros altíssimas e acompanhar as GPUs mais recentes, garantindo uma experiência de jogo suave e imersiva. Além disso, seu desempenho multithread é notório, o que o torna ideal para multitarefas e cargas de trabalho intensivas também. Um dos grandes destaques desse processador é a sua arquitetura híbrida, que combina núcleos P-cores e E-cores, por um equilíbrio perfeito entre desempenho single-threaded e multithread também. Essa combinação oferece uma liderança incontestável em desempenho single-thread 86 e uma contagem de núcleos impressionante. O i9 13900K também suporta tecnologias de ponta, como DDR5 e PCI Express 5.0, que proporcionam a melhor largura de banda e velocidade de transferência de dados. Isso se traduz em um desempenho ainda mais rápido e responsivo, garantindo que todos os recursos do processador sejam aproveitados ao máximo. Mas apesar de todas as vantagens, é importante mencionar os seus pontos negativos, como o aquecimento. Devido à sua alta potência de processamento, é recomendado o uso de um cooler poderoso para garantir um resfriamento adequado e evitar problemas de superaquecimento aqui. Além disso, toda essa tecnologia e toda essa potência tem o seu preço. Um processador high-end não é nada barato, especialmente das linhas Intel. Mas, no entanto, mesmo com esses pequenos inconvenientes, o Core i9 13900K continua sendo a escolha definitiva para os entusiastas de jogos que desejam o melhor desempenho disponível. Com a sua performance absurda, preço competitivo e recursos avançados, ele supera a concorrência e se destaca como o melhor processador high-end da Intel atualmente. Se você está em busca de um processador de altíssimo padrão para levar sua experiência de jogo a um novo patamar, o Core i9 13900K é a escolha perfeita. AMD Ryzen 9 7950X 3D. Se o i9 13900K é o melhor processador high-end da Intel atualmente, o Ryzen 9 7950X 3D é uma opção potente high-end da AMD que se destaca pelo seu desempenho absurdo em jogos. Com uma configuração impressionante, o Ryzen 9 7950X 3D é equipado com 16 núcleos Zen 4 e apresenta a inovadora tecnologia 3D V-Cache de segunda geração, que desbloqueia 128 MB de cache L3. Essa combinação resulta em um desempenho de jogo rápido e eficiente, garantindo uma experiência fluida e muito imersiva. Uma das principais vantagens desse processador é a sua capacidade de lidar com jogos que demandam bastante do processador, graças aos seus 16 núcleos. Isso permite que os jogadores desfrutem de um desempenho excepcional em títulos que são intensivos em CPU, garantindo uma experiência de jogo suave sem gargalos, ou seja, vai rodar tudo liso. Além disso, o Ryzen 9 7950X 3D possui um extenso cache L3 de 128 MB, o que melhora ainda mais o desempenho nos jogos. Com essa quantidade generosa de cache, o processador pode acessar rapidamente os dados necessários, reduzindo os tempos de carregamento e melhorando muito a fluidez nos games. Outra vantagem notável é a eficiência energética desse processador. Apesar da sua potência, o Ryzen 9 7950X 3D consome menos energia, o que resulta em menor dissipação de calor e maior vida útil. Isso é especialmente importante para os gamers que desejam manter os seus sistemas resfriados e estáveis durante longas sessões de jogos. No entanto, assim como qualquer produto, o Ryzen 9 7950X 3D apresenta também os seus pontos negativos que devem ser considerados. Em comparação com outras opções mais baratas da AMD, esse processador pode apresentar um desempenho ligeiramente inferior em testes específicos de CPU. Além disso, seu preço é relativamente alto, o que pode ser um obstáculo para alguns usuários que buscam uma opção mais acessível e custo-benefício. Em resumo, o AMD Ryzen 9 7950X 3D é um processador high-end absurdo, projetado especificamente para os entusiastas de jogos que desejam o melhor desempenho possível. Com a sua configuração parruda, eficiência energética e tecnologia de cache avançada,
ele proporciona uma experiência de jogo excepcional, de milhões. No entanto, seu preço mais elevado e desempenho ligeiramente inferior em certos cenários podem ser considerados pontos negativos. AMD Ryzen 7 7800X 3D. O Ryzen 7 7800X 3D é um verdadeiro destaque quando se trata de desempenho para jogos. Com uma grande quantidade de caixa, ele oferece uma vantagem significativa durante as sessões dos jogos, proporcionando um aumento de velocidade e eficiência. Além disso, ele possui suporte para a tecnologia PCI Express 5.0, garantindo uma excelente conectividade com as placas de vídeo mais recentes. A sua eficiência energética é absurda, o que significa que ele consome menos energia e produz menos calor em comparação com outros processadores de alto desempenho. Isso resulta em um sistema mais frio e silencioso, sem necessidade de investir em caros sistemas de resfriamento, placas-mãe ou fontes de alimentação. No entanto, é importante mencionar que o Ryzen 7 7800X 3D pode apresentar um desempenho relativamente inferior em tarefas intensivas em CPU. Se você precisa realizar atividades que exijam um grande poder de processamento, como renderização ou codificação, é possível que ele não seja a melhor opção para você. Além disso, é preciso considerar que o preço desse processador está no patamar mais elevado, o que pode não ser acessível para todos os orçamentos. Mas apesar dessas ressalvas, o AMD Ryzen 7 7800X 3D se destaca como o processador gamer mais rápido disponível no mercado atualmente. A sua velocidade, eficiência e suporte a tecnologias avançadas fazem dele uma escolha super sólida para aqueles que buscam o melhor desempenho em jogos. Além disso, considerando seu custo-benefício em relação a outros processadores top de linha, ele se destaca como uma opção mais acessível e vantajosa para os entusiastas dos games. Intel Core i5 13400. O processador Intel Core i5 13400 é uma excelente opção para os gamers em busca de um desempenho sólido e um ótimo custo-benefício. Com uma performance de jogo robusta e capacidade de processamento tanto em single thread quanto em multithread, esse processador se destaca como uma das melhores opções no mercado atualmente. Uma das principais vantagens do Core i5 13400 é o seu preço competitivo. Com um valor acessível, ele oferece um desempenho de jogo impressionante, garantindo uma experiência suave e fluida. Além disso, o suporte para memória DDR4 faz com que ele seja uma escolha ainda mais atrativa na faixa de preço dele atualmente, proporcionando um valor incomparável. O processador Intel Core i5 13400 também traz recursos de última geração, como suporte para PCI Express 5.0 e memória DDR5. Isso garante uma conectividade avançada e um desempenho de memória excepcional, permitindo que os jogadores desfrutem de uma experiência de jogo muito aprimorada. Outro destaque é o suporte para overclock de memória, o que possibilita aos usuários extrair ainda mais desempenho desse processador. Além disso, o i5 13400 vem com um cooler incluso adequado, isso se você comprar aqui do Brasil, o que é uma vantagem para quem busca uma solução pronta e eficiente. No entanto, é importante mencionar alguns dos seus pontos negativos. Ele requer uma placa-mãe LGA 1700, o que pode limitar as opções de compatibilidade. Além disso, o processador não é totalmente desbloqueado para overclock, o que pode ser uma desvantagem para os entusiastas que desejam extrair ao máximo o desempenho do sistema. Em resumo, o processador Intel Core i5 13400 é uma escolha excelente para os jogadores que buscam um processador gamer de alto padrão com um preço acessível. A sua performance sólida em jogos, suporte para memória DDR5, PCI Express 5.0 e também DDR4, além do suporte para overclock de memória, fazem dele a melhor opção custo-benefício em geral para os gamers atualmente disponível no mercado. E antes de te revelar o nosso top 1 do ranking, eu quero te lembrar de deixar o like no vídeo se ainda não tiver deixado. Só assim o YouTube entende que o vídeo foi útil para você e recomenda para mais pessoas. E isso nos ajuda demais. Então não deixe de apoiar os criadores de conteúdo que você assiste. Intel Core i7 13700K. O processador Intel Core i7 13700K
é o nosso escolhido para ocupar o primeiríssimo lugar do ranking. Isso porque ele é uma escolha excepcional para os gamers que buscam desempenho de altíssimo nível. Com seu preço acessível e incrível potência, ele se destaca como o melhor processador para jogos em geral atualmente disponível no mercado. O i7 13700K é um verdadeiro monstro dentro da sua faixa de preço. Com um design de 16 núcleos, ele oferece um desempenho multithread impressionante, permitindo que você aproveite ao máximo jogos e aplicativos que exigem grande poder de processamento. Além disso, seu desempenho em jogos é altamente competitivo, oferecendo uma experiência de jogo suave e muito envolvente. Uma das principais vantagens do i7 13700K é o seu excelente desempenho em relação ao preço. Ele supera facilmente concorrentes de preço semelhante, entregando um valor incrível para o seu investimento. Além disso, ele possui gráficos integrados adequados para trabalhos de escritório e jogos mais antigos, o que pode ser uma vantagem adicional para quem busca versatilidade em um único processador. No entanto, é importante destacar alguns pontos negativos também. O i7 13700K tende a aquecer bastante, exigindo um sistema de refrigeração adequado para garantir o seu desempenho ideal. Além disso, ele consome mais energia em comparação com os processadores Ryzen, o que pode ser uma consideração importante para quem busca eficiência energética. Mas no geral, o Intel Core i7 13700K é uma escolha incrível para os jogadores que desejam o melhor desempenho nos seus jogos. Com seu preço competitivo, ele oferece um excelente valor em termos de potência e capacidade multithread. Se você está em busca do melhor processador para jogos em geral, o i7 13700K certamente é a opção a ser considerada. E aí, curtiu o vídeo? Qual processador gamer mais te chamou a atenção? Conta aqui pra gente nos comentários. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a fazer a melhor escolha. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. E nos siga também nas redes sociais, postamos conteúdos inéditos por lá toda semana, vale a pena conferir. Eu te vejo no próximo vídeo, tchau!